Olá, meus alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão de eletrônica analógica. Meu nome é Alexandre Mascarenhas, sou engenheiro eletricista, como todos sabem, e estive trabalhando com vocês neste módulo Conceitos Básicos de Eletrônica Analógica. No módulo 1, estudamos o que é a eletrônica e alguns dos principais fatos históricos que marcaram a evolução da eletrônica até a atualidade. No módulo 2, estudamos a estrutura atômica, as partículas elétricas básicas e características dos materiais condutores, isolantes e semicondutores. No módulo 3, estudamos o diodo de junção semicondutor, que é o componente mais simples da eletrônica, mas de grande importância para a compreensão dos dispositivos mais complexos. No módulo 4, estudamos uma das principais aplicações do diodo semicondutor. Trata-se do processo de retificação da energia elétrica. Já no módulo 5, estudamos 3 tipos especiais de diodos, com ampla aplicação prática nos equipamentos eletrônicos. No módulo 6, estudamos a forma adequada de suprir circuitos eletrônicos com energia elétrica, garantindo seu correto funcionamento. Já no módulo 7, estudamos uma das maiores invenções do século XX, que impulsionou toda a evolução da eletrônica, o transistor, semicondutor. No módulo 8, estudamos a família de componentes semicondutores de estrutura um pouco mais complexa, apresentando até 4 camadas semicondutoras, que são os chamados tiristores. E por fim, no módulo 9, estudamos as principais características dos circuitos integrados, também chamados de microchips, componentes que estão presentes em inúmeros equipamentos do nosso dia a dia. O tema eletrônica não se esgota nas unidades abordadas nesse curso. Portanto, é fundamental a consulta à bibliografia específica para um maior aprofundamento. Vamos estudar o que é eletrônica e alguns dos principais fatos históricos que marcaram a evolução até a atualidade. Definição. Eletrônica é o campo da ciência que estuda a forma de controlar a energia elétrica através de dispositivos semicondutores. A eletrônica tem como marco inicial a descoberta de raios catódicos por Hittorf, em 1869, e com a verificação em 1886 da existência dos raios positivos, cujo estudo logo revelou sua natureza corpuscular. A teoria eletromagnética de Maxwell previa por meio de cálculos a existência de ondas eletromagnéticas. E Hertz a detectou e estudou em 1888. Em 1895, Popov inventou a antena que permitiu Marconi a realização no mesmo ano de uma transmissão de sinais de telegrafia sem fio através de uma distância de vários quilômetros. Pode dizer que essa foi a primeira aplicação da eletrônica. A invenção da válvula eletrônica, o diodo e o triodo permitiram a produção permanente de ondas, sua amplificação, modulação e sua recepção, tornando possível a radiodifusão. O emprego de células fotoelétricas e oscilógrafos de raio catódico, inventado em 1897 por Brown, permitiram a criação do cinema falado, da televisão, do microscópio eletrônico, do radar e de outros. Atualmente são as novas invenções da tecnologia as condicionantes do desenvolvimento da eletrônica. A fase da miniaturização dos equipamentos começaram após a descoberta do transistor por Braden-Schock, em 1947. E a utilização dos semicondutores nos anos 60 desenvolveu a fabricação de vários transistores em um mesmo substrato de silício, os chamados wafers. Segue a foto de alguns transistores e a evolução da eletrônica, do primeiro transistor até o chip que tem hoje, nessa imagem. Estudaremos agora a estrutura atômica, as partículas elétricas básicas e as características dos materiais condutores e isolantes. O átomo é formado basicamente por 3 tipos de partículas elementares: elétrons, prótons e nêutrons. A carga do elétron
é de polaridade negativa, enquanto a do próton é positiva. Os elétrons giram em torno de um núcleo distribuindo-se em diversas camadas, no máximo de 7 em cada átomo. A camada mais externa é chamada de valência e geralmente é ela que participa das reações químicas. Tem uma imagem do próton, do nêutron, do elétron e a eletrosfera. Materiais condutores são materiais que permitem com facilidade a passagem de elétrons de corrente elétrica, o que caracteriza o material como um bom condutor. É o fato de os elétrons de valência estarem fracamente ligados ao átomo, encontrando grande facilidade para abordar seus átomos e se movimentarem livremente no interior dos materiais. O cobre, por exemplo, como somente um elétron na camada de valência, tem facilidade de cedê-lo para ganhar estabilidade. Materiais isolantes são materiais que possuem a resistência elétrica muito alta, bloqueando a passagem da corrente elétrica. Seus elétrons de valência estão rigidamente ligados a seus átomos, sendo poucos elétrons conseguem desprender-se de seus átomos para se transformarem em elétrons livres. Materiais semicondutores. Os semicondutores são materiais que apresentam uma resistividade elétrica intermediária, podendo apresentar características de isolante e condutor. Como exemplos, tem-se o germânio e o silício. São esses os materiais de maior importância na eletrônica atual. Estudaremos o diodo de junção semicondutor, que é o componente mais simples da eletrônica, mas de grande importância para a compreensão dos dispositivos complexos. O diodo semicondutor é um elemento ou componente eletrônico composto de cristal semicondutor de silício ou germânio numa película cristalina, cujas fases opostas são dopadas por diferentes materiais durante sua formação, o que causa a polarização de cada uma das extremidades. Observe que nesse slide nós temos a simbologia do diodo, a imagem de um diodo semicondutor de baixa potência, e aqui do lado, à sua direita, tem o semicondutor, um diodo de alta potência. Essa rosca na frente dele aqui, ela é para ser rosqueada no dissipador de calor. Polarização do diodo. Polarizar um diodo significa aplicar uma diferença de potencial às suas extremidades. Se conectarmos uma bateria aos terminais do diodo, haverá uma polarização direta, caso o polo positivo da bateria for colocado em contato com material tipo P, e o polo negativo em contato com material tipo N. Então, nós temos, em condução, ele funciona como uma chave fechada. E, se tiver polarizado reversamente, ele funciona como uma chave aberta, conforme está aqui no gráfico. Condução, polarização direta, bloqueio, polarização reversa. Curva característica de um diodo. A curva característica de um diodo é o gráfico que relaciona cada valor de tensão aplicada com a respectiva corrente elétrica que atravessa o diodo. Nessa curva, observamos duas regiões distintas, muito importantes. A região direta e a região reversa. Na região direta, observamos que temos o início. Quando você vai aumentando a tensão, temos o início de uma corrente de fuga que vai aumentando até atingir a tensão de joelho ou a tensão que o diodo conduz, que no caso, para diodo de
silício é 0,7 volts. E para o diodo de germânio é 0,3 volts. E na região reversa, nós temos uma corrente de fuga, quando você vai aumentando a tensão reversamente até a tensão de joelho ou ruptura, que acontece a corrente de avalanche. Nesse momento aí, você danifica a junção do diodo. Vai ser danificado e vai entrar em curto. E é chamada de corrente de avalanche. Deve ser evitado esse ponto para não danificar o diodo. Vamos estudar agora, relembrando, 3 tipos especiais de diodos, com ampla aplicação prática nos equipamentos eletrônicos. O diodo emissor de luz, o LED, fotodiodo e o diodo Zener. O diodo emissor de luz, LED, é o que polarizado diretamente emite luz visível, amarela, verde, vermelha, laranja ou azul, ou infravermelha. Ao contrário dos diodos comuns, não é feito de silício, que é um material opaco, e sim de elementos como gálio, arsênio e fósforo. Sua polarização é similar ao diodo comum, porém, sempre em série com um resistor limitador de corrente. Observe na imagem do diodo os tipos de diodo com as cores vermelha, laranja, verde, etc. A simbologia. Observe também um detalhe, que você tem o terminal. Um terminal maior que o outro. O terminal maior é o positivo e o menor é o negativo. Aqui também temos a aplicação. Lâmpadas a LED, que tem diversas aplicações residenciais. As lâmpadas a LED são muito econômicas e eficientes. E até em iluminação pública. Estão migrando, tirando as lâmpadas de vapor metálico, trocando todas por lâmpadas a LED, devido ao custo, ao baixo custo e alta durabilidade. Curva de tensão versus corrente de um LED. Para a maioria dos LEDs disponíveis no mercado, a queda de tensão típica é de 1,5 a 2,5 volts, para correntes entre 10 e 50 mA. Aqui é a curva característica de um LED. Observe que ela é bem parecida com a do diodo semicondutor. A diferença é que o nível de tensão dela é bem maior. A faixa é de 2,5 a 3,7 volts, a tensão de joelho, ou faixa de trabalho. E a tensão de ruptura, ou tensão reversa, está na faixa de menos 5 a 6 volts. Então, essa informação é importante, porque se você polarizar reversamente o seu diodo, você poderá danificá-lo. Com certeza irá danificá-lo. Eu tenho um circuito com LED. Nesse circuito eu tenho uma fonte de alimentação, um resistor limitador e o LED propriamente dito, a simbologia do LED. Então eu tenho circulando uma corrente no seu LED, limitada pelo resistor R. Fotodiodo. Fotodiodo é um dispositivo com uma janela transparente, que o torna sua pastilha semicondutora visível à luz. O fotodiodo opera reversamente polarizado. Quanto mais intensa for a luz na sua junção, maior será a corrente reversa no diodo. Uma grande aplicabilidade em sistemas de comunicação de dados por meio luminoso, por se tratar de um excelente conversor de luz em sinal elétrico. Aqui é a simbologia de um fotodiodo, a imagem de um fotodiodo, ele é bem parecido com o LED, até os terminais dele, o maior é o positivo, o menor é o negativo. Aqui tem uma aplicação, que é um luxímetro, é uma aplicação de um fotodiodo, uma das aplicações que tem no mercado. Mas a grande e principal aplicação que revolucionou toda a telecomunicações
é o uso do fotodiodo em circuitos com fibra ótica. Você tem um LED em uma ponta da fibra emitindo a luz, do outro lado eu tenho um fotodiodo recebendo. E sempre na comunicação de dados eu tenho sempre duas fibras óticas. Uma fibra ótica para transmissão e a fibra ótica para recepção. E em cada ponta tem fotodiodo e LED. Um LED para transmitir os dados em forma de pulso, sinais luminosos, 0 e 1. E do outro lado eu tenho o fotodiodo que vai receber os pulsos em forma digital, de 0 e 1. E isso está revolucionando toda a telecomunicação no mundo moderno de hoje. Diodo Zener. O diodo Zener comporta-se como um diodo comum, quando polarizado diretamente. Nas suas aplicações práticas, o Zener deve ser polarizado reversamente e conectado em série com um resistor limitador de corrente. Bom, temos aqui a curva característica do Zener, as regiões de polarização direta e reversa e a simbologia do diagrama do circuito. Observe que na polarização direta, ele está polarizado diretamente e está se comportando igual um diodo retificador comum. Ele está em corte, quando a tensão vai subindo 0,5 volts, começa a ter uma correntezinha, 0,6 a corrente aumenta, com 0,7 volts, ele passa a conduzir e tem a corrente dele limitada pelo resistor, da forma direta. Ele polarizado da forma reversa, observe que ele vai conduzir apenas quando começa a se aproximar da tensão de Zener. Neste caso aqui, 10 volts. Esse é um Zener de 10 volts. Quando atinge 10 volts, ele vai conduzir. E você vai subindo a tensão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volts começa a ter uma pequena corrente de fuga, 9,5. Com 10 volts ele conduz. Ele vai conduzir e vai manter a tensão em cima do Zener de 10 volts. E a corrente vai estar limitada pelo resistor. Resistor chamado resistor de polarização. A imagem, temos aqui agora a imagem dos diodos Zener. A imagem do diodo de forma ampliada, ele pode ter diversos tamanhos. O tamanho do Zener depende da potência que ele vai dissipar. Aqui tem a representação gráfica dele, o desenho do diodo. O anodo e o catodo, anodo negativo, catodo positivo. E aqui um circuitinho básico de um diodo Zener, que ele é 6,6 volts, 5,6 volts, esse diodo Zener especificamente desse circuito. E ele grampeia a tensão e você comprova ela com um multímetro, 5,6 volts. Circuitos retificadores. Estudaremos agora uma das principais aplicações do diodo semicondutor. Trata-se do processo de retificação. Mas antes de falar da retificação, vamos falar um pouco da onda senoidal. Onda senoidal é um sinal elétrico produzido em todos os geradores de energia elétrica em corrente alternada. E é a mesma tensão disponível em qualquer tomada de energia, residencial ou industrial. Agora temos a imagem da senoide, que se você pegar um osciloscópio e medir a forma de onda na sua tomada, ou na saída de um transformador, vai ter uma senoidal, porque a tensão ela varia de 0 a 360 graus, ou positivo e negativo. 60 vezes por segundo, ou 60 Hz. A tensão de pico e a tensão de pico a pico, nessa forma de onda. O valor de pico é o valor máximo que a onda atinge em um período, o P. O valor de pico a pico
é a diferença entre o valor máximo e o mínimo, que é onde atinge. Então, tem UP menos, entre parênteses, UP. Então, teremos a tensão de pico a pico. Valor eficaz. O VRMS ou URMS, dependendo da literatura, é valor indicado no multímetro, quando na escala de corrente alternada, ou tensão alternada. A relação entre tensão eficaz de pico é, vamos ver aqui, a tensão de pico, a tensão média, o valor eficaz em RMS, que é o valor que o multímetro mede, é a tensão de pico dividido por raiz de 2. Ou seja, 0,707 vezes a tensão de pico. Então, se o multímetro está medindo uma tensão de 90 volts, a sua tomada vai ter um valor maior que você vai estar medindo. Circuito retificador de meia onda. O circuito retificador de meia onda converte a tensão de entrada CA numa tensão contínua pulsante. Esse processo de conversão CA para CC é conhecido como retificação. Observem o sinal alternado, que é a tensão Vin, ou tensão de entrada. Esse sinal, quando tem o semiciclo positivo, que vai quando ele passar de 0, a tensão vai subindo, quando passa de 0,7 volts, o diodo irá conduzir, Vout. Uma vez que ele conduziu, ele vai conduzir até chegar na tensão de corte, no ponto 0. Atingindo um ponto 0, ele não irá conduzir e teremos uma onda pulsante. Vamos observar aqui, neste ponto. Com 0,7 volts, ele vai conduzir no semiciclo positivo. Quando atingir abaixo de 0,7 volts, neste ponto, ele irá entrar em corte. E aqui embaixo, observem que vai estar em corte. Essa região aqui não vai conduzir. Então, eu estou conduzindo apenas o semiciclo positivo. Temos agora a imagem da retificação de meia onda. Observe que a tensão CC que eu tenho aqui na saída, eu tinha uma onda completa, eu retifiquei. Se eu pegar um multímetro, eu vou medir uma tensão relativa à tensão de pico dividido por π, por 3,14. Ou, simplificando a equação, eu tenho que na retificação de meia onda, a minha tensão de saída, ou medida com o multímetro, a tensão contínua, pulsante, ela será de 0,318 vezes a tensão de pico. Essa informação é importante. Isso aí vai estar lá na frente, então teremos no questionário cobrando essa equaçãozinha. Circuito retificador de onda completa. Observe também esse circuito de retificador de onda completa. Eu tenho duas fontes alternadas. Eu tenho um ponto central, tape central. Quando o 1, ou a fonte do diodo D1, ela está no semiciclo positivo, a inferior ela está com semiciclo negativo. Observem que a primeira, o 1, ela vai estar positiva. Neste momento, a inferior ela vai estar no semiciclo negativo.
Então, neste momento, aqui é positivo. Opa. E aqui é negativo. Nesse semiciclo positivo, o diodo D1 vai conduzir. Observar a tensão de saída nesse aqui. Vai ser uma coisa desse tipo. Primeiro o diodo conduz. Aí inverteu o semiciclo. Aqui em cima ficou negativo. Aqui ficou positivo. Então o que acontece? O diodo, se aqui embaixo ficou positivo, o D2 ficou positivo no catodo dele, então ele irá conduzir. Então D1 corta e o D2 conduz. E assim sucessivamente. Diodo D1 conduz. Aí o D2 conduz. Aí teremos a forma de onda pulsante, mais estável. Comprovando que eu estava falando com vocês, segue o gráfico da forma de onda pulsante e a tensão contínua, o CC. Agora já mudou. Da forma de onda, quando era meia onda, eu tinha a tensão de pico por π, por 3,14. Agora mudou, eu tenho 2 vezes a tensão de pico dividido por π, que são 2 pulsos, que é a onda completa. Então será 0,630 vezes a tensão de pico. Aqui já é o outro circuito retificador, que eu tinha de onda completa, o anterior, esse agora em ponte. Uma grande vantagem de usar o circuito em ponte, que eu não preciso usar um transformador com tape central ou 2 fontes alternadas, conforme visto no circuito anterior. Neste agora usamos apenas uma fonte e eu tenho 4 diodos. E cada diodo irá conduzir em um dado semiciclo. Vamos observar. Neste momento agora, inicialmente eu tenho aqui positivo, e aqui negativo. Observem que quando na parte superior for positivo, o diodo D3 vai estar polarizado diretamente. E o diodo D2 também vai estar polarizado. Então teremos o primeiro semiciclo. Quando a tensão inverter a polaridade, vamos inverter a polaridade. Aqui embaixo, que era positivo, que era negativo, ficou positivo. E neste ponto ficou negativo. Quem irá conduzir agora? Eu terei D1 conduzindo, negativo, e terei D4 conduzindo, terei o positivo, neste ponto de novo. Positivo. Então o que acontece? Teremos mais um outro semiciclo.
Transistor bipolar. Nesta aula conhecemos um dos grandes, maiores inventos da atualidade, o transistor bipolar. O transistor bipolar, que é um componente que proporcionou uma verdadeira revolução tecnológica e de fundamental importância a compreensão por parte do técnico industrial do funcionamento e da operação do transistor, pois se trata... Foi muito rápido. Professor, pode refazer essa parte? Vamos lá. Valeu. Aí. O transistor bipolar. Nesta aula conhecemos um dos maiores inventos da atualidade, o transistor. O transistor bipolar, que é um componente que proporcionou uma verdadeira revolução tecnológica e de fundamental importância a compreensão por parte do técnico industrial do funcionamento e da operação do transistor, pois se trata do elemento básico, tanto em um pequeno rádio portátil como no microprocessador de um moderno computador. Nesta aula, aprenderemos a forma de operação do transistor em diversas situações, operando como chave estática, com fonte de corrente e como amplificador de pequenos sinais. Na aula seguinte, estudaremos dispositivos eletrônicos que possuem mais de 3 camadas semicondutoras em sua estrutura e que desempenham funções importantes no acionamento de equipamentos elétricos. Veja a imagem de vários transistores de um encapsulamento TO92, que é um de plástico, esse TC220 é um de potência, e o TO00, que é o maior potência. Esse tipo de encapsulamento são devido à dissipação de calor, ou à potência dele, porque quanto maior a dissipação de calor, maior será a corrente circulada que vai circular pelo coletor do mesmo. Devido a esses furinhos aqui, essa chapa que ele tem, é para fixá-lo ele no dissipador de calor. Vamos relembrar o estudo de uma família de componentes semicondutores de estrutura um pouco mais complexa, apresentando até 4 camadas semicondutoras, que são chamadas de tiristores. Os tiristores são componentes eletrônicos com estrutura cristalina de 4 camadas. São componentes básicos da eletrônica industrial, utilizados para acionar cargas como os motores, eletroímãs, conversores de corrente alternada em corrente contínua. Grande aplicação na indústria de mineração, locomotivas e diversos equipamentos. Observe a imagem dos tiristores e os diversos encapsulamentos deles. E são normalmente a corrente que circula nos tiristores são elevadas, por isso que eles têm essa forma física para ser rosqueado, parafusado em dissipadores de calor. Algumas aplicações, um exemplo de aplicações industriais de alguns do tiristores na indústria. Uma grande aplicação deles são os conversores de corrente alternada em corrente contínua para acionamento de motores de corrente contínua. Quando vocês estudarem a matéria máquinas elétricas, vocês vão estudar os motores de corrente contínua, que é uma grande aplicação dos tiristores. Vamos ver agora a estrutura do tiristor. A estrutura PNPN.
O tiristor é um componente eletrônico de silício cuja estrutura apresenta 4 camadas, dopadas na seguinte sequência, P, N, P, N. Esse componente apresenta 3 terminais. Terminal de material tipo P, externo, que é denominado de anodo. Terminal tipo N, externo, denominado de catodo. E o terminal tipo P, interno, denominado de gatilho. Aplicando-se uma tensão positiva no anodo em relação ao catodo, polarizam-se diretamente as duas junções externas do componente. Nessa situação, não ocorre a condução de corrente elétrica através do componente. Até que a camada interna, tipo P, o gate ou o gatilho, receba uma tensão positiva. Essa tensão positiva no terminal do gatilho desencadeia a condução de corrente por todas as camadas do dispositivo. Observe o equivalente a transistor. Então, observando aqui, voltando para o nosso tiristor, eu tenho a simbologia gráfica do diodo, do SCR, do tiristor, chamado SCR, retificador controlado de silício, SCR, ou tiristor. A composição das camadas, e aqui uma representação do funcionamento dele como se fosse 2 transistores, um NPN e um PNP. Quando você quando se aplica uma tensão, um pulso positivo no seu gate, ele irá conduzir. O SR, a palavra vem do Silicon Control Rectifier, do inglês. É um diodo retificador controlado. Ele possui 3 terminais, anodo, A de anodo, K de catodo e o terminal de controle, o gate, o G do gate. Para a entrada em condução do SR, é necessário que seus terminais A e K, anodo e catodo, estejam diretamente polarizados e que sejam aplicado um pulso de tensão positiva no gate. Satisfeita essa condição, é estabelecida uma corrente através do dispositivo entre os terminais anodo e catodo. Esta corrente deve apresentar um valor mínimo chamado de corrente de manutenção, valor informado nas folhas de dados, datasheets, dos componentes. Uma vez estabelecido esse processo, mesmo sem tensão positiva no terminal de controle, gate, o dispositivo permanece conduzindo. A extinção desse processo ocorre quando o dispositivo passa a ser polarizado reversamente e a corrente através do dispositivo for menor que a corrente de manutenção. Observa-se também a curva característica de operação do SR e seu respectivo símbolo, utilizado nos esquemas eletrônicos. Uma aplicação prática do SR, em que é realizado o controle do ângulo de disparo do componente. Pode-se variar a potência entregue a uma carga resistiva ligada ao terminal de gatilho do SR. Esta é uma aplicação típica nas residências no controle de potência de lâmpadas, chamado dimmer, controle de velocidade de ventiladores, etc. Então, eu tenho essa aplicação, variando-se a resistência aqui do gate, vou variar a corrente de disparo. Com isso, nós iremos variar o momento que o SR vai disparar.
cada ponto que ele dispara, aqui, no caso aqui meia onda, aqui não vai conduzir, e aqui vai conduzir de novo. Então tem eu consigo trabalhar a potência no SR de 0 a 180 graus, ou 50% da potência do equipamento. De 0 a 50% da potência, variando-se a corrente do gate, ou variando-se essa resistência aqui. O triac. O triac é um tiristor de estrutura mais complexa, contendo diversas regiões PN, que atuam como dois SCRs interligados em antiparalelo. Essa estrutura permite que o triac opere no controle de cargas em corrente alternada. Na figura, observa-se o símbolo gráfico do triac e seus circuitos equivalentes a partir de dois SCRs. Observa-se também a representação do diagrama esquemático de um circuito de controle de ângulo de fase que permite controlar toda a faixa de potência desenvolvida na carga. Esse circuito é muito utilizado no controle do brilho produzido por lâmpadas incandescentes, ou controle de rotação de motores universais, etc. Então, observando nesse circuito aqui de controle, tem um outro componente. Eu tenho esse componentezinho aqui, ó. Ele é o chamado diac. Esse diac, ele conduz nos dois sentidos. Só que ele tem uma tensão de disparo para ele conduzir. E essa tensão é relativamente alta. O que acontece nesse circuito de potência? O diac também serve para isolar o circuito de disparo desse oscilador. Como é que funciona esse circuito de disparo? Inicialmente, esse capacitor está descarregado. Este capacitor C1 está descarregado. Ele é um curto. Aí, a partir do momento que ele vai carregando até atingir a tensão, ele vai carregando até atingir a tensão de disparo. Quando ele atinge a tensão de disparo do diac, ele vai se descarregar. Bom, voltando aqui. Como funciona esse circuito de disparo? O capacitor C1 inicialmente está descarregado. Capacitor C1. Ele é um curto-circuito. Então, a tensão é desviada para o terra. Ele não tem uma tensão para o diac, para disparar o diac. Aí, a partir do momento que ele vai carregando até atingir a tensão de disparo. Quando ele atinge a tensão de disparo, o diac irá conduzir, disparando o triac. Bom, estamos estudando também os dois componentes que apresentam 4 camadas de semicondutoras. O SR é um diodo retificador controlado através de um terminal de gatilho. E o triac corresponde a uma chave estática, controlada para acionamento de cargas em corrente alternada. Esses componentes terão grande importância em sua formação, por serem amplamente utilizados nos modernos conversores estáticos e controles de máquinas elétricas. Introdução aos circuitos integrados. Introdução aos circuitos integrados. Vamos conhecer os circuitos integrados e suas vantagens, quando utilizados em equipamentos complexos. Conheceremos a classificação dos microchips quanto à aplicação, grau de integração e forma de encapsulamento. Classificação dos circuitos integrados, relembrando, são circuitos integrados analógicos e circuitos integrados digitais. O que é um sinal analógico? É um sinal que varia conforme o tempo, tem a variação chamada analógica.
Nos circuitos integrados, um exemplo, são os amplificadores operacionais, que nós estudaremos agora na terceira videoaula, né? Vai ser mais voltada a circuitos integrados. Iremos conhecer o que é um amplificador operacional, polarização, tipo de montagem de circuitos. Os digitais é o que trabalha de sempre dizerem as portas lógicas. Esses circuitos digitais já foram estudados na aula de eletrônica digital. A classificação quanto ao grau de integração refere-se ao número de componentes em que o circuito integrado contém em sua pastilha semicondutora. Ele pode ser SSI, integração em pequena escala, são os CIs com menos componentes, podem dispor de até 30 dispositivos por pastilhas, ou chip. A integração média escala, o MSI, a integração que corresponde aos CIs de 30 a 1000 dispositivos por pastilha. Esses circuitos incluem decodificadores, contadores, etc. E LSI, integração em larga escala ou grande escala, contém milhares de componentes, de 1000 a 100.000 componentes por pastilha. Esses circuitos normalmente efetuam funções lógicas complexas, como toda a parte aritmética de uma calculadora, um relógio digital, etc. E a integração em larga escala, ou VLSI, é o grupo de CIs com um número de componentes compreendido entre 100.000 e 10 milhões de dispositivos por pastilha. São utilizados na implementação de microprocessadores. A integração ULSI, a integração em escala ultra larga, é o grupo de CIs com mais de 10 milhões de dispositivos por pastilha. Bom, agora vamos à classificação dos circuitos integrados quanto ao encapsulamento. Quanto ao tipo de encapsulamento, basicamente são utilizados 4 tipos de encapsulamento para envolver, proteger e proporcionar a devida dissipação de calor nos chips. Cápsula com filas de pinos, DIL, QL, SL, cápsulas planas, cápsulas metálicas, cápsulas especiais. A maioria dos encapsulamentos é constituída de materiais plásticos ou cerâmicos, exceto as cápsulas TO5, que são de material metálico. Por quê? Dissipação de calor. Para os CIs de baixa potência, utiliza cápsulas em fila de pinos. Nos integrados de encapsulamento DIL ou Dual Line, a numeração dos terminais é feita a partir do terminal número 1, identificado pela marca, seguido por esta linha de terminais e retornando pela outra, em sentido anti-horário. Durante essa identificação dos terminais, o CI deve sempre ser observado por cima. Bom, nesta aula conhecemos o microchip, um componente desenvolvido a partir da integração de diversos componentes em um circuito funcional a ser aplicado para uma tarefa específica, como gerar a base de tempo necessária a um relógio digital, ou realizar operações matemáticas em uma calculadora eletrônica. Estão suas principais características e diferentes tipos de encapsulamento. Na sequência de seu curso, você entrará novamente em contato com este fascinante e poderoso dispositivo em novas aplicações. Então, é isso aí, pessoal. Essa foi uma breve revisão sobre o conteúdo do módulo anterior. Por favor, faça os exercícios e melhorem seus conhecimentos. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.